proposta hoje é falar sobre sexo e relacionamento de média e longa duração. É importante a gente salientar que não tem como falar de sexualidade e casamento, ou sexualidade e relacionamento, sem falar da fase de enamoramento, da fase de conquista, do jogo de sedução. Por que isso é importante? Porque, obviamente, quando nós estamos nessa fase, nós fazemos um grande investimento. Então, nós nos preparamos para encontrar a pessoa, nós imaginamos o que faremos, como faremos, nós fantasiamos a respeito desse encontro, nós procuramos mostrar o nosso melhor lado. Obviamente que essa fase é a fase onde nós buscamos seduzir, onde nós buscamos convencer o outro de que nós somos uma pessoa atraente, uma pessoa interessante, uma pessoa com quem vale a pena ficar. Então, essa fase inicial do relacionamento mostra todo um investimento para que você consiga conquistar a pessoa que você deseja, né? Então, o que é importante? Quando você se casa, você vai perdendo o investimento, no sentido de você não ter o mesmo grau de investimento, a mesma preocupação ou o mesmo cuidado com o relacionamento que você tinha no início, na fase de conquista, na fase de sedução. Obviamente que a performance sexual na fase de conquista e sedução é altamente satisfatória para ambos os lados, porque você vai estar sempre querendo mostrar, buscando mostrar o seu melhor. Então você vai estar muito mais disponível para realizar determinadas fantasias sexuais, obviamente que respeitando os limites de cada um, né? Mas você vai estar mais disposto. A frequência sexual, obviamente, também vai ser maior, porque a disponibilidade para ter atividade sexual é maior, você quer conquistar essa pessoa, você tem muito desejo por essa pessoa. E um dos grandes mitos é acreditar que você vai conseguir manter esse nível de desejo durante todo o relacionamento. Isso é um engano. Por quê? Ao longo do relacionamento, principalmente relacionamentos de média e longa duração, você vai tendo problemas, você vai tendo dificuldades nesse relacionamento, às vezes não só do relacionamento, mas dificuldades pessoais, que podem ser profissionais, familiares, pessoais. Então, no decorrer do relacionamento, vocês vão tendo algumas divergências, alguns conflitos, e um dos primeiros departamentos que afeta é a relação sexual, o relacionamento sexual. Então, aquilo que se tinha no enamoramento, na fase de conquista, tende a mudar quando você passa muito tempo com a mesma pessoa. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, ok, mas isso não pode melhorar? Obviamente que pode. O que a gente não pode deixar de fazer num relacionamento de média e longa duração é o investimento. É um investimento no sentido de continuar querendo seduzir essa pessoa, de continuar querendo se mostrar de uma forma excitante, atraente para essa pessoa. E a gente não consegue fazer isso se a gente não estiver focado, se a gente não tiver isso como uma prioridade, como algo importante do relacionamento. E como é que você faz isso? No dia a dia. Aí também me perguntam, ok, mas nós não vamos estar, principalmente as mulheres perguntam isso, com tanta coisa que a gente tem para fazer, então o trabalho, a casa, os filhos, nós não vamos estar sempre com a disposição sexual que a gente tinha no começo de relacionamento, no começo do namoro. Obviamente que não, mas o que acontece não é uma diminuição pequena, muitas vezes é uma diminuição drástica. Então, por exemplo, na fase do enamoramento, você podia passar a ter atividade sexual diariamente, ou todas as vezes que se encontrassem, né, que esse casal se encontrasse. Quando moram juntos, quando vivem juntos, essa frequência sexual cai muito. Eu tenho casais que chegam no consultório, claro que já chegam com a disfunção sexual estabelecida, mas chegam no consultório tendo relação sexual uma vez por mês, uma vez cada 3 meses. Eu tive casal que chegou tendo relação sexual, a última relação sexual, há 1 ano. Então, é importante estar observando que se você não continuar investindo no seu relacionamento, isso vai se perdendo, o desejo vai diminuindo, a frequência sexual e a sexualidade, embora não seja 100% de um relacionamento, é algo muito importante, é algo que influencia demais o sucesso ou o fracasso desse relacionamento. Então, para que você entenda um pouco melhor como é a resposta sexual humana,
eu vou tentar explicar o seguinte: as fases de resposta sexual. Então, a fase de resposta sexual humana se constitui em desejo, excitação e orgasmo. Nós podemos apresentar disfunção sexual em qualquer uma dessas fases ou em mais de uma dessas fases. Então, o desejo, né? Como é que essa fase é disparada? Através de estímulos, né? Variados estímulos, que são, para homens, determinados estímulos, para mulheres, outros estímulos. Não são necessariamente iguais. Então, o homem, ele é bastante visual. O que poderia disparar a fase de desejo? Uma imagem erótica, uma imagem de nu feminino, por exemplo, já seria suficiente para o homem se estimular, para disparar o desejo. No caso da mulher, como é que esse desejo seria disparado? Então, é importante também entender essa diferenciação. O homem, ele potencialmente pode se estimular muito mais rapidamente, muito mais facilmente. A mulher precisa de um pouco mais de elaboração, ela precisa um pouco mais trabalhar a questão das fantasias, porque enquanto o homem pensa em sexualidade, em relacionamento sexual, ele tem N fantasias sexuais, a mulher, ela pode passar dias sem nem lembrar de sexualidade. Então, o que é importante também para estimular essa fase? Nós, mulheres, precisamos pensar em sexualidade, pensar em situações eróticas, pensar nas fantasias sexuais que porventura a gente tenha, né? Porque muitas mulheres do consultório, quando eu pergunto quais são suas fantasias sexuais, elas me respondem: não sei, acho que eu não tenho. Como não tem? Todo mundo tem fantasia sexual. Agora, se você não pensar sobre elas ou tentar identificar quais são as suas, obviamente que você vai empobrecer demais essa primeira fase, que é a fase do desejo. Então, só voltando, a mulher, para ela ter essa fase de desejo disparada, qual o estímulo que poderia excitar uma mulher? Então, a gentileza, a forma como ela é tratada, aquilo que o parceiro diz para ela. Uma coisa que eu sempre brinco, né, é que as mulheres, onde é o ponto G feminino? Aqui. Então, depende muito do que a mulher ouve. E isso é importante que os homens compreendam. Mulher, por ser um ser mais complexo, né, no que se refere à sexualidade feminina, é importante os detalhes, a forma como você vai conversar com ela, a forma como você vai abordá-la. Então, uma coisa que num relacionamento de média a longa duração, em geral, pode se tornar um problema. No começo, quando se está na fase do enamoramento, da conquista, se o homem chega, se o parceiro chega e toca a mulher nas partes que ele aprecia, o que ele tem como preferência. Então, vamos lá, meninos. Quais seriam as partes preferidas dos homens no toque do corpo feminino? Exatamente. Então, mama, vagina e bumbum. Então, quando você faz isso na fase do enamoramento, que você já tem aquela intimidade já estabelecida, a mulher acha uma delícia, ela adora, enfim. O que acontece com o relacionamento de média e longa duração? Se você continuar fazendo exatamente da mesma forma e tocando exatamente nos mesmos lugares, eu posso garantir para você que não vai causar o mesmo efeito. Então, casados, com todas as situações do dia a dia, de repente o parceiro chega em casa, a mulher está atarefada, de repente preparando o jantar, cansada do dia de trabalho, enfim. E esse parceiro chega todo afetuoso, todo cheio de tesão, e vai tocar nela, e toca em uma dessas 3 regiões, ele pode causar muito mais uma reação de irritabilidade do que uma reação de tesão, de desejo. Tá? Por quê? Porque a mulher começa a se imaginar ou ser vista por esse parceiro apenas em oportunidades sexuais. Então, a abordagem diz muito sobre o sucesso ou o fracasso para que você consiga ter uma boa relação sexual. Então, voltando nessa questão do estímulo, a mulher precisa de um pouco mais de elaboração do estímulo para que ela se sinta desejo, para que ela se excite. Então, quando você for buscar seduzir essa parceira, você precisa ter um pouco mais de articulação, um pouco mais de jogo de cintura para conseguir. No entanto, se você identificar, se você conhecer um pouquinho da alma feminina
e usar alguns elementos nesse jogo de sedução, você vai ter a parceira que você deseja, como você deseja e cheia de tesão, que é a sua fantasia, ok? Todos os dias? Não, gente, nós estamos falando de uma convivência, né? Nós estamos falando de um relacionamento de média a longa duração. Não dá para ser todas as vezes que o parceiro deseja, mas também não precisa ser de uma forma tão exígua, diminuir tanto essa questão do desejo. Se você conseguir abordar a sua parceira de uma maneira satisfatória, você vai ter essa mulher excitada, você vai ter essa mulher disponível para você e o sexo pode ser tão bom quanto ou melhor do que no início do relacionamento. Mas a gente precisa esclarecer alguns mitos, né? Então veja bem, alguns homens dizem para mim que eles foram enganados, que eles tiveram na parceira uma propaganda enganosa. Porque quando estavam juntos no namoro, ela era muito mais disponível sexualmente, muito mais ativa, tinha muito mais fantasias sexuais e depois que foram morar juntos ou se casaram, isso praticamente desapareceu. Não, não é propaganda enganosa, mas é um mito achar que se vocês têm atividade sexual no namoro 3, 4, 5 vezes por semana, que isso vai se manter ao longo do relacionamento. Então, pode-se ter altos e baixos. Então, tem períodos que você tem uma frequência maior de atividade sexual, tem períodos que cai bastante. E se diminuir drasticamente essa frequência sexual, é preciso investigar. Pera lá, o que é que está acontecendo? Por que a gente já não se encontra mais? Por que a gente não tem mais o mesmo desejo, o mesmo tesão quando a gente está junto? Por que o sexo já não é mais tão prazeroso? Nada se transforma sem ter ocorrido algo. Então, o casal precisa parar, pensar e verificar o que foi que ocorreu para que tivesse uma diminuição ou uma alteração tão significativa na atividade sexual. Então, uma coisa importante também para vocês entenderem. Quando eu estava falando de investimento, o casal de média a longa duração, quando vai ter uma relação sexual, se prepara para isso? Então, o homem, ele se produz como ele fazia quando namorava? A mulher se preocupa com aquela lingerie sexy, com a forma como ela vai estar? Será que tem o mesmo investimento? Em geral, a relação sexual ela vai se reduzindo a meramente uma coisa mecânica, né? Como uma questão assim de dar vazão mesmo à tensão sexual, mas sem tanta preocupação com todo o contexto. Então é importante estar observando. O homem, como eu falei para vocês, ele tem uma facilidade maior para se estimular. E o homem, se ele tiver o sexo da mesma forma, por um longo período, pode não ser a menor coisa do mundo, mas ele não vai evitar ter essa relação sexual por menos prazerosa que seja. A mulher não. Ela vai se distanciando dessa possibilidade de atividade sexual. Por quê? Porque ela vai perdendo o interesse, ela vai perdendo o desejo. Então é algo que o casal tem que estar sempre atento para buscar identificar o que é que está atrapalhando e vamos sentar, conversar. Diálogo é tudo, não só nessa hora, mas no relacionamento de um modo geral, conversar a respeito. Não estou falando daquilo que os homens odeiam, tá? De TDR todos os dias. Não, é insuportável TDR todos os dias. Mas de vez em quando é muito importante sentar e fazer uma avaliação. Para lá, como é que nós estamos? Né? Como é que está o nosso relacionamento? Como é que está a nossa vida sexual? E de repente reformular, sugerir algumas coisas, cada um perceber e reconhecer a sua cota de contribuição para como está a vida sexual atualmente e tentar melhorar e tentar fazer com que de novo vocês consigam ter aquela proximidade gostosa, aquela relação sexual prazerosa, enfim. Então nós falamos de como o homem se estimula e de como a mulher se estimula, tá? Tendo esses estímulos, a fase de desejo é disparada, ok? Depois da fase de desejo, nós temos excitação. Como ocorre a excitação no homem e como ocorre a excitação na mulher? No homem, ele tem a resposta
eretiva, como resultado da excitação, tá? Uma das respostas. E a mulher tem a lubrificação vaginal. O que é importante diferenciar? Muitos homens se preocupam com a intensidade da ereção, com o medo de perder essa ereção durante a relação sexual, se vai conseguir manter essa relação pelo tempo desejado, se vai conseguir controlar a ejaculação durante a relação sexual. E daí é importante a gente salientar as disfunções sexuais que podem ocorrer tanto no homem como na mulher na resposta sexual humana, tá? Então o homem ele pode apresentar uma disfunção bastante comum mesmo, e de origem primordialmente emocional, que é a ejaculação precoce. O que caracteriza a ejaculação precoce? O homem não conseguir manter o controle da sua ejaculação pelo tempo que ele deseja. Então, geralmente, ele ejacula e ele tem aquela sensação de não era agora, eu não queria agora, eu queria esperar mais um pouco. Essa ejaculação precoce, ela pode ser primária, secundária ou situacional. Primária, quando ocorre desde o início da vida sexual desse homem, lá na adolescência, no período da masturbação. Quando o homem se masturba, a única preocupação que ele tem é o próprio prazer. Ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele não tem que se preocupar com o orgasmo de ninguém, a não ser o dele. Então, esse mecanismo pode condicionar o organismo desse homem a ter uma resposta rápida, ok? E aí, independe o tempo para ele, porque ele obtendo o prazer, obtendo o orgasmo, é suficiente. Essa é a primária. A secundária, quando o homem tem o início de vida sexual normal, com controle da sua ejaculação, em uma determinada fase, seja por uma situação de perda, por uma questão de relacionamento frustrado, por algum trauma, enfim, ele passa a apresentar episódios de ejaculação precoce, ok? Essa é a secundária. E é uma disfunção, essa secundária é bastante comum. E tem a situacional, então ele apresenta esse descontrole com determinada parceira, com outra não, em determinado ambiente, em outro não. A ejaculação precoce é uma disfunção muito comum e atinge um número muito grande de homens, em variadas faixas etárias. O que é importante saber? Por ser uma disfunção tão comum, né, muitos homens imaginam que não, porque quando está com a disfunção acha que é o único que tem o problema, demora-se muito tempo para buscar ajuda. E a ejaculação precoce é uma disfunção relativamente fácil, relativamente tranquila para tratar. E que se o homem não trata, com o passar do tempo, ele pode acabar desenvolvendo. Pode, não significa que vá desenvolver, mas ele pode acabar desenvolvendo uma segunda disfunção, que é a disfunção erétil. Então o nível de ansiedade dele sobe tanto pela preocupação em não conseguir controlar a ejaculação, que ele pode ter uma perda eretiva. E essa perda de ereção pode ocorrer antes mesmo da penetração, durante a penetração, tá? A ejaculação precoce, quando num quadro mais agravado, ocorre do homem ter a ejaculação antes mesmo de fazer a penetração. Então, se apresenta dificuldade para controlar, é importante buscar ajuda profissional, ok? A famosa rapidinha, né? Alguns pacientes me perguntam, mas ter uma rapidinha caracteriza ejaculação precoce? Não. A ejaculação precoce só é caracterizada quando em mais de 50% das vezes que o homem tem atividade sexual, com penetração, ele não consegue controlar no tempo que ele deseja, ou a parceira não consegue atingir o orgasmo, ok? Então, uma rapidinha aqui, acolá, pode ser altamente prazerosa e sem absolutamente nenhum prejuízo, nem para o homem e nem para o casal. Então, disfunção sexual masculina, a ejaculação precoce, a disfunção erétil. Então, quando existe a perda de ereção durante a relação sexual, é sempre importante investigar a causa dessa disfunção. Então, o primeiro procedimento é buscar um médico urologista para identificar se a parte orgânica está ok. A parte orgânica estando ok, então nós temos a questão psicológica, a questão emocional interferindo no desempenho masculino. E por incrível que pareça, homens na faixa dos 20 anos, 25, 30 anos, apresentam disfunção erétil, mas de origem psicogênica, porque o organismo está funcionando perfeitamente bem,
mas ele não consegue manter essa ereção durante a relação sexual. E existem várias causas que justificam, que ocasionam essa disfunção erétil, ok? E tem também homens com inibição de desejo. Embora vocês possam imaginar que não existam homens com falta de desejo, com problema no desejo sexual, existe sim, e é uma disfunção sexual. Obviamente que, se a gente for pensar na questão de frequência dessa disfunção, ela ocorre muito mais nas mulheres do que nos homens, ok? Mas é uma disfunção que também afeta os homens. No caso das mulheres, nós temos inibição de desejo, é uma disfunção bastante comum e que, se não tratada, vai agravando o quadro da satisfação sexual dessa mulher e também do casal, e inclusive trazendo problemas de relacionamentos sérios, né? Inibição de desejo, nós temos anorgasmia, que é a mulher que não consegue ter orgasmo durante a relação sexual. Para vocês terem uma ideia, é uma disfunção que atinge em torno de 40% das mulheres sexualmente ativas, ou seja, é muita mulher com essa disfunção. Então, eu estava falando das disfunções sexuais femininas, inibição de desejo e anorgasmia, que atinge cerca de 40% do público feminino. Além de inibição de desejo e anorgasmia, nós temos dispareunia, que é dor na penetração, ok? Então, inibição de desejo, anorgasmia, dispareunia. As disfunções sexuais, elas acometem homens e mulheres nas mais variadas faixas etárias. O que é importante a gente estar observando? Na mulher existe uma outra disfunção também chamada vaginismo. O que seria o vaginismo? A impossibilidade de penetração durante a relação sexual. É impossível conseguir fazer a penetração. Se forçar, causa uma dor absurda. Então, o que ocorre no vaginismo? A musculatura do períneo, ela é muito contraída e a mulher faz essa contração involuntariamente, ou seja, mesmo que ela queira, ela não consegue ter a penetração. Muitos homens não compreendem o que é essa disfunção e isso gera um grande conflito no relacionamento do casal. Por isso é importante estar observando que qualquer disfunção, seja ela masculina ou feminina, precisa de ajuda profissional. Se o casal não está conseguindo lidar com essa disfunção, resolver a questão da disfunção, precisa procurar um profissional especialista na área de sexualidade humana para que possa ser tratado. Às vezes o tratamento é feito individualmente, mas em geral alcançamos excelentes resultados quando atendemos o casal. Então agora sabemos das disfunções sexuais masculinas e femininas que podem interferir no relacionamento e na satisfação sexual desse casal. Quando a gente pensa no casal, na relação sexual prazerosa, ativa, satisfatória, nós não estamos falando em padrão de frequência sexual, porque há pouco nós estávamos falando dessa questão da diminuição, muitas vezes drástica, da frequência sexual quando namora e depois que se casa ou que vivem juntos, né? Ocorre uma diminuição, mas isso não significa que é necessário padronizar. Não existe padrão da resposta sexual. O que é importante a gente sempre estar atento. Se é prazeroso para ambos, né? Se o casal está em sintonia e o sexo, a relação sexual ocorre de maneira satisfatória, então está perfeito, perfeitamente adequado. Significa o quê? Se o casal tem uma relação sexual por semana e essa relação é prazerosa e ambos estão satisfeitos, ok. Se tem duas, se tem três, se tem quatro, o que é importante é que o casal esteja bem com a forma como eles estão se relacionando. Tá, se alguém me perguntar, e qual é a frequência do casal brasileiro de relação sexual? Em média, 2 relações por semana, ok? Mas quando pensamos no relacionamento de um casal, a gente procura sempre encontrar aquilo que satisfaça a ambos e não padronizar, porque se você padroniza, você engessa, você cria uma formatação na relação sexual e obviamente que tudo que for mecânico não vai trazer prazer,
tá? Então, pensando agora nesse casal de longa duração, de relacionamento de longa duração, o que é importante a gente salientar? Se você quiser ter ou manter a sua vida sexual prazerosa, satisfatória, boa, uma vida sexual boa, você tem que lembrar que você não pode esquecer do investimento, você não pode deixar de investir nesse relacionamento. E quando eu falo de investir nesse relacionamento, eu estou falando de vários aspectos, né? O aspecto que eu considero primordial em qualquer relacionamento, seja de casal, seja de amizade, seja profissional, é a comunicação. A comunicação é você conseguir conversar com o outro e expressar aquilo que não está bom, aquilo que está causando algum problema, aquilo que você não está satisfeito. Da mesma maneira, a gente também precisa conversar para elogiar, para enaltecer algo que seja bastante prazeroso, para elogiar. O relacionamento precisa muito de reforço positivo. Então, se a sua parceira, se o seu parceiro, de repente, vocês dois juntos, teve alguma atitude ou fez alguma coisa, uma postura que te agradou, reforce isso, elogie, agradeça. Isso conta muito ponto na questão do desejo, na questão da vontade de estar com o parceiro, na vontade de repetir a dose. Então, o investimento, ele se faz de variadas maneiras. É muito comum a gente observar que casais de média e longa duração, muitas vezes, quando vão se encontrar para namorar, não se preocupam sequer com o que estão vestindo. Diferente de quando a gente namora, que tem toda uma produção na questão da lingerie, do perfume, de toda a parte de preparação, muitas vezes no casamento ou no relacionamento de longa duração, é aquela coisa mais acomodada, mais básica, sem muito preparo, e isso também vai minando a questão do desejo. Então, quando nós falamos em investimento, nós falamos um mínimo de preocupação com a questão da apresentação, com a abordagem, com o jogo de sedução. Nós não seduzimos somente quando a gente está namorando, a gente seduz o tempo todo. O tempo todo, basta estarmos voltados para isso. E é muito prazeroso o jogo de sedução. É isso que estimula muitas vezes o desejo, que dispara o desejo, a vontade de ter um algo mais, de ter a relação sexual. A lingerie, a roupa, né, que você vai usar é fundamental, até para a questão de atração. Então, muitas vezes a pessoa acomodada, acostumada, 5, 10, 15, 20 anos de relacionamento, coloca qualquer roupa, ou pelo menos aquelas roupas mais confortáveis. Então, no caso das mulheres, né, mandando um recadinho para as mulheres. Meninas, aquela calcinha tipo paraquedas, sabe? Aquela assim, enorme, né? Extremamente confortável, que não aperta nada, que não violenta nada, enfim. Ela é muito confortável, mas ela não tem nada de sexy, né? Então, o homem, obviamente, se você estiver disponível e vestido assim, ele não vai recusar, ele não vai perder a oportunidade do encontro sexual, mas eu posso garantir que o estímulo não será o mesmo. Então vamos cuidar um pouquinho, né, dessa preparação, vamos pensar assim, uau, eu quero seduzir o meu parceiro, então nós vamos caprichar na lingerie, vamos colocar algo mais sexy, uma cor mais vibrante. No caso dos meninos também, tem homem que assim, às vezes se descuida e põe uma cueca mais velha ou desbotada, enfim. Não pensem vocês que nós mulheres também não observamos isso. A gente também gosta de uma cueca bonita, com cor vibrante, enfim. E principalmente a sua postura durante. Nós estávamos falando de fantasias sexuais, né? É muito divertido quando você conversa com a sua parceria e vamos tentar buscar, tentar entender quais são as fantasias do outro. O que o outro imagina que seja algo sexy, algo que promova bastante tesão. E são variados, as mulheres têm determinadas fantasias, os homens têm outras. Existem muitos preconceitos com relação às fantasias sexuais, infelizmente. Vocês podem não imaginar que isso ainda ocorra, mas em consultório é bastante comum, quando fazemos uma investigação para avaliar a questão das fantasias sexuais, ainda existem muitos tabus, muitos preconceitos com relação às práticas sexuais, às variações sexuais.
Então, algo que eu sempre coloco, de novo, a questão do comum acordo, da satisfação mútua. Se vocês estiverem conversando sobre fantasias sexuais e a sua parceira falar de uma determinada fantasia que para ela pode ser super excitante, se você estiver disposto, se isso não invadir o seu limite, por que não experimentar? Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso eu não faria, não, mas isso eu não gosto, mas isso... Então, mas tentou? Né? Se você pensa na satisfação da sua parceria e na sua própria satisfação, você não vai sequer tentar? Vamos ver o que acontece? De repente, vocês podem descobrir que é algo muito excitante e pode ser também muito divertido. Quando falamos dos jogos sexuais, atualmente nós temos assim, uma infinidade de brinquedos eróticos, de produtos eróticos que podem auxiliar e melhorar muito a vida sexual do casal. Vocês já visitaram um sex shop? Vocês conhecem os produtos que tem um sex shop? Como lhe parece a ideia, né, de repente pegar a sua parceria e conhecer e ver o que é possível de repente nessa questão das fantasias sexuais? Porque você vai encontrar lingeries, você vai encontrar óleos para massagem, você vai encontrar lubrificantes comestíveis, você vai encontrar preservativos de vários tipos, você vai encontrar vibradores, enfim, brinquedos eróticos. De repente, quando o casal tem uma boa sintonia, uma boa comunicação, eles podem fazer uso disso em benefício da relação do casal e descobrir que tem muitas outras possibilidades que promovem prazer ao casal. Mas isso é importante trabalhar a questão do preconceito. E como que a gente consegue isso? Conversando, né? A mesma coisa as mulheres. Qual é a fantasia do seu parceiro? O que é que de repente ele imagina que ele gostaria de fazer com você, né? E falar para você? Muito comum, filmes pornôs. Existe uma crença de que assim, homem gosta de filme pornô e mulher não. Não é verdade, né? O filme pornô ele pode ser tão estimulante para o homem quanto para a mulher. Às vezes a mulher, por não gostar ou por considerar que não deva gostar, não permite que o seu parceiro assista. E não assiste com o seu parceiro em hipótese alguma. E isso é muito importante no relacionamento. Às vezes, se você quebrar o preconceito, se você pelo menos tentar, você pode estar acompanhando o seu parceiro numa sessão de filme erótico, ou você pode começar com filme erótico e depois ir para filme pornô e descobrir que ambos podem ser beneficiados com isso. Mas ainda existe também preconceito com relação a outras variações sexuais. Então, quando se fala de sexo anal, por exemplo, muitos ainda se negam à prática do sexo anal por considerar que não seja correto. Então, veja só, se não estiver invadindo o seu limite, se promover prazer para você e para sua parceria, por que não? Tá? O que vocês fazem, como vocês fazem, a forma como vocês têm prazer só diz respeito a vocês. Então, na verdade, essa comunicação é para ampliar horizontes, é para descobrir o que de repente vocês dois podem ter em comum e trazer prazer para ambos. Essa é a proposta. Então, veja, ao longo do tempo e do relacionamento, quando a gente tem um relacionamento de média e longa duração, isso vai se apagando, né? Então, você vai reduzindo cada vez mais os estímulos possíveis de excitação, você vai diminuindo os jogos de sedução, aquela coisa da conquista, né, que é muito prazeroso, a possibilidade de realizar algumas fantasias sexuais. Então tudo isso conta demais no resultado do seu relacionamento. E cabe a gente salientar que só depende do casal. Como eu sempre coloco, quando a gente pensa num relacionamento, se o relacionamento dá certo, é mérito do casal. Se o relacionamento tem problema, seja ele qual for, de que origem for, é responsabilidade do casal. A gente não pode esquecer isso. Então, se nós temos uma dificuldade, seja sexual ou qualquer outra, e precisamos resolver, é responsabilidade do casal. Porque estar bem, conviver bem, ter um relacionamento saudável, depende dos dois. É para isso que nós temos tantos especialistas, tantos profissionais formados para ajudar o casal nisso, ok? Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês nessa questão do relacionamento, sexo e casamento. Não espere que a sua vida sexual do namoro
se mantenha durante o relacionamento mais longo se você não fizer nada, se você não investir nada. Como eu havia mencionado para vocês, existem fases em que o desejo está maior, vai estar maior, mais intenso e menor. Agora, se você perceber que a vida sexual do casal não está bem, não está sendo considerada satisfatória, vocês precisam fazer algo a respeito. E isso vai depender de vocês, ok? Então, falamos das disfunções sexuais, masculinas e femininas, e podem acreditar, existe um número muito grande de pessoas com disfunções sexuais e que, infelizmente, podem demorar anos para procurar ajuda. Você vai morrer por conta de uma disfunção sexual? Não, provavelmente não. Mas isso vai afetar e muito a sua qualidade de vida, a sua saúde, algo que eu acredito. Nós nascemos sexuais e vamos morrer sexuais. A forma como você vai viver a sua sexualidade vai depender de você, vai depender das suas escolhas. Então nós falamos das disfunções sexuais, nós falamos da importância das fantasias sexuais num relacionamento de casal, e nós falamos de alguns mitos e preconceitos. Quando falamos de sexualidade, é um universo bastante amplo, e que eu particularmente sou apaixonada, porque são 25 anos de profissão, algo que eu faço com muito empenho, com muito carinho, mas que não daria para eu colocar para vocês numa única palestra, num único encontro, tudo o que diz respeito à sexualidade. Mas como profissional eu sou bastante disponível, né? Vocês podem entrar no meu site www.jussaniaoliveira.psc.br e podem enviar suas perguntas, enfim, ou tentar falar comigo, porque é muito importante que se tenha consciência de que vida sexual saudável é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde. Não dá pra gente dispensar isso ou considerar isso supérfluo. É uma prioridade na vida de qualquer casal. Se você quiser ter uma vida sexualmente satisfatória, ativa, prazerosa, você precisa cuidar dela. Você e a sua parceria, sem dúvida. Eu vou deixar para vocês, aqui são os 3 livros que eu já escrevi e publiquei sobre sexualidade humana, né? E então, a minha filha está falando aqui, não sei o que ela está mostrando. Eu não sei se é para baixar os livros. Enfim, mas eu gostaria de mostrar esses livros para vocês, mas que vocês podem encontrar no meu site, ok? Que trata a respeito de sexualidade e das disfunções sexuais. Eu escrevi um livro que fala justamente de ejaculação precoce por ser uma disfunção sexual bastante comum, né? E maiores informações vocês também encontram no meu site, ok? Foi um prazer falar com vocês. Eu realmente gosto muito de falar, e se deixar eu fico falando horas, mas eu tenho um tempo para apresentar isso, e qualquer outra coisa que vocês queiram saber, o que vocês precisem, é só entrar em contato que eu estarei disponível.